Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 29 ao 51. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Se coloque de pé, você que pode. Traga sempre a sua Bíblia, a palavra de Deus. Abra no livro de João, capítulo 1, do versículo 29 ao 51. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Todos encontraram? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu para isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me chamou a batizar com águas, esse me disse: sobre aquele que vireis descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tendo testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Versículo 35 e diante, os primeiros apóstolos de Jesus. Diga comigo, os primeiros apóstolos de Jesus. Vamos continuar a leitura. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e chamou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe chamou Natanael e disse-lhes: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Hoje nós vamos falar de um texto que só está no livro de João. Esse texto foi escrito por João depois de muitos anos. Depois que João conheceu a Jesus,
e passou pelo treinamento dos 12, passou pelo treinamento dos 70, e acompanhou todo o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e depois foi enviado para cumprir a missão. E passado muitas décadas, muitos anos, João vai escrever o Evangelho segundo o apóstolo João. O João que nós conhecemos como um apóstolo do amor, mas que também é o apóstolo que em determinado momento, porque não foi bem recebido em uma aldeia, chegou a Jesus e disse: não convém, não podemos nós orar para que desça fogo do céu, como Elias fez, para que esta aldeia seja consumida? É o mesmo João. O João que no começo, por qualquer motivo, tinha raiva, tinha ódio. E orou, e desejava orar, pediu permissão para Jesus para orar, para que uma aldeia em Samaria fosse queimada e todos fossem exterminados. E ainda usa a palavra de Deus, o texto do profeta Elias, que faz descer fogo do céu. Ele chega para Jesus e diz: olha, não nos receberam, não abriram as portas para nós, nos enxotaram da sua aldeia, não nos receberam nas suas casas. Posso orar para descer fogo do céu, para que eles sejam destruídos? E Jesus diz: este não é o meu espírito, este não é o espírito que eu tenho, este não é o espírito que eu quero para vocês. Mas vemos no final que ele é chamado de apóstolo do amor. Mas isso não é uma contradição. É simplesmente como se você fosse a um pomar, você fosse a uma plantação, e lá houvesse muitas laranjas. E você pegasse uma laranja do pé, você abrisse aquela laranja, e quando você fosse chupar aquela laranja, aquela laranja estivesse muito amarga. Mas isso tem uma explicação. Porque ainda não era o tempo final, não era o tempo da colheita. Porque passado algumas semanas, alguns meses, você indo naquela mesma plantação, colhendo uma laranja e abrindo ela e chupando aquela laranja agora está doce, doce como mel, está gostosa, é desejada. A mesma coisa acontece com a gente. Quando Deus nos chama, muitas vezes somos como a laranja que foi tirada, que foi chamada, que foi aberta, e que ainda o seu caldo é amargo como fel. Mas passado o tempo, passado o período, o treinamento, somos como a laranja doce como mel. Por isso ainda é comum nós ainda sermos amargos, ainda sermos mais carnais do que espirituais. Ainda é normal isso acontecer. Ainda é normal sair palavras amargas da nossa boca, palavras como fel, e muitas vezes fazermos orações que são totalmente fora do Espírito de Deus. Mas como aconteceu com João, diga: vai acontecer comigo. Por mais que hoje eu e você ainda somos uma laranja amarga, ela vai amadurecer. E nós seremos uma fruta vistosa aos olhos, bonita, desejada. E quando aberta, tem muito caldo. E o caldo é doce e é desejado. Deus vai fazer em cada um de nós um processo de mudança, de transformação, principalmente de nos fazer amadurecer. Amém? Mas esse texto que está no livro do apóstolo João, deste João que estamos descrevendo, que no começo pede para descer fogo do céu, por causa que está indignado, está com raiva, e depois é conhecido como discípulo do amor, ele é o mesmo. Simplesmente foi trabalhado, simplesmente passou por um período de maturidade, e não tinha agora qualquer espírito, mas tinha o Espírito de Deus. Este mesmo João, passado muitos anos, como já foi falado, ele vai escrever o Evangelho do apóstolo João. E logo nas primeiras páginas, nós vemos um texto muito importante. E é o único lugar que está registrado sobre os primeiros discípulos de Jesus. É comum as pessoas acharem, ou imaginarem, ou até mesmo
terem sido doutrinadas que simplesmente Jesus apareceu do nada, escolhe 12 pessoas e começa a fazer milagres. Mas Jesus, ele tem um modelo, que é o Pai. Deus não fez o mundo em apenas um dia, foi um processo. Foi um dia após o outro, foi um ciclo após o outro. O primeiro dia, o segundo, até chegar no 7º dia. E assim também temos que ter ideia do ministério de Jesus na terra. Ele não fez tudo de uma vez, mas tudo que ele fez foi baseado em um processo, em etapas, em ciclos. Por isso, eu creio que a coisa mais importante para iniciarmos esse processo, não simplesmente de sermos chamados, porque todos que estão aqui já foram chamados, já foram separados, mas principalmente de amadurecer, é fazer algo que o apóstolo Gerson disse e foi decisivo no ministério dele. Em determinado momento, ele ora a Deus e ele fala: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu ouvi falar do Senhor. Muitas pregações que eu prego hoje são pregações que eu ouvi outros pregadores ministrar e hoje eu repito essas pregações. Mas eu quero a partir de hoje abrir a tua palavra, ler a tua palavra e te conhecer como se nunca eu tivesse ouvido sobre o Senhor. E ele fala que a partir deste momento, a partir desta decisão e dessa oração a Deus, a palavra de Deus se abre de uma forma diferente. Não é mais o que ele está acostumado, não é mais aquilo que ele viu até aquele momento, não é mais aquilo que ele ouviu de outros pregadores, mas a partir daquele momento, daquele pedido e desta oração, ele começa a ver coisas diferentes. Ele começa a ter um nível de intimidade diferente com Deus. E o propósito é que a partir de hoje, você venha para toda a reunião, você abra a sua Bíblia e que você tenha sempre em mente: Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender com a tua palavra. Diga: Senhor, me revela os teus mistérios. Aqueles discípulos, Jesus diz no final do texto que lemos, diz que a partir daquele momento, eles iam ver coisas que nunca viram antes, que os céus estariam abertos e que eles iam ver coisas novas e coisas grandes a cada dia. E este deve ser o nosso propósito a partir de hoje. Não podemos ser um cristão normal, um cristão domingueiro, um cristão simplesmente de ver e de ouvir, mas temos que colocar em prática isso que o nosso apóstolo colocou e tem nos ensinado. A partir de hoje, vai ser totalmente diferente. Eu quero aprender mais. Eu quero aprender a verdade. E aí nós vamos começar a ver que muitas coisas que foram ensinadas estavam equivocadas. Bem intencionadas, mas equivocadas. Havia muita coisa infantil, muita coisa que ainda não tinha amadurecido, mas que Deus começa a revelar a ele. Este apóstolo, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreve esse texto e nós estamos vendo os primeiros discípulos de Jesus. São as primeiras pessoas que começam a se reunir com Jesus para viver um discipulado e para viver uma fé. São os primeiros momentos. É como se o ministério de Jesus, o discipulado de Jesus estivesse começando. É como se a igreja de Cristo estivesse sendo gerada. É o começo, é a gênesis de algo muito especial e muito grande. Os outros evangelistas não relatam sobre isso. Mas João, passado muitos anos, aquele João, que era como uma laranja amarga, e agora é uma laranja doce, o discípulo do amor, ele está escrevendo um texto muito importante, relatando o momento em que encontraram Jesus,
O momento em que Jesus começa a ter os primeiros discípulos e a igreja começa a ser gerada. É um momento muito importante, muito especial. É um momento muito profético. E nós vamos olhar este momento de uma forma especial hoje. Nós vamos olhar para cada um destes discípulos, destes 5 primeiros discípulos, e vamos ver algumas características de cada um deles. O propósito é que você entenda que cada um deles era um homem, era uma pessoa boa, como você e como eu somos. Eles não eram perfeitos, eles não eram maduros, mas eram pessoas que tinham o coração bom. Quem escreveu o texto foi João, e nós podemos garantir que destes 5 discípulos, desses 5 primeiros discípulos de Jesus, João e André, eram com certeza antes discípulos e foram doutrinados por João Batista. Agora os outros 3, Pedro, Filipe e Natanael, provavelmente, e tudo indica que também eram discípulos de João Batista. Quando nós olhamos então para Jesus, o seu batismo e os seus primeiros discípulos, nós temos que saber que está ligado e conectado com João Batista. Quem é João Batista? João Batista passou a sua juventude no deserto como um ermitão, vivendo de mel silvestre e gafanhotos, vestido com peles de camelo. Saiu de seu retiro e apareceu diante dos homens como um profeta de Deus. O conteúdo das suas profecias eram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João começa a se apresentar, e ele se apresenta como um profeta, um homem de Deus, com uma palavra nova, uma revelação. Ele começa a pregar, ele começa a ministrar, e a ideia que nós temos que ter de João é que ele passou a sua juventude no deserto. O que ele comia era gafanhotos e mel. As suas vestes eram simples, de pelo de camelo, cinto. E a sua mensagem era muito simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga comigo, o reino dos céus é chegado. Muitas pessoas de todos os lugares da região foram para ver quem era este João que batizava nas águas. Muitos, para não dizer toda Israel, todas as pessoas das circunvizinhas ali daquela região foram para ver quem era este João, o Batista, que batizava com água e que falava de um Messias e de um reino que era chegado, que levava o povo ao arrependimento. Muitos foram, para não dizer todos, foram conhecer João e ouvir a sua mensagem. Muitos voltaram para suas casas do mesmo jeito que foram, como é hoje. Muitas pessoas vão à igreja, vão a um evento, vão a um show, conhecem uma pessoa, ouvem uma mensagem, mas voltam para sua casa do mesmo jeito que foram. Mas também começa a mostrar a história que João começa a formar em volta de si um grupo de homens. E esses homens, eles possuem a mesma característica de que João. Homens que buscam a justiça, homens que não aceitam a opressão do povo de Deus e que esperam um consolador, que esperam um Messias. Todos os discípulos de João eram homens que tinham recebido a sua doutrina, tinham se arrependido, tinham se batizado e esperavam o Messias, o reino dos céus. Então estamos falando de João e de André, que com certeza são discípulos bem próximos de João Batista, e Pedro, Filipe e Natanael, que estavam ali juntos com João Batista. Ouviram a mensagem e viviam aquela mensagem. Quando vemos estes 5 primeiros discípulos que foram doutrinados por João, eu queria primeiro falar que o
primeiro é João, já falamos um pouco sobre ele. João, o discípulo do amor, que era discípulo de João Batista, e depois começa a caminhar com Jesus, e se torna apóstolo, um dos 12, um dos 70, um evangelista. Um homem que foi totalmente transformado, e foi preparado, e agora é maduro. Ele está escrevendo esse texto, relatando sobre os 5 primeiros discípulos de Jesus. E ele está lembrando, depois de muitos anos, ele está lembrando do começo. João está lembrando do início, quando começa a ouvir a mensagem de João Batista, quando se arrepende, quando começa algo especial, quando é anunciado o Messias e o reino dos céus. João está lembrando de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Com certeza você já foi chamado, você já se batizou nas águas, e você tem caminhado num processo de transformação e de amadurecimento. A cada dia você tem crescido, a cada dia você tem amadurecido, até chegar num estágio perfeito. Mas eu gostaria que nesse momento você lembrasse, como João fez para escrever esse texto, eu gostaria que você lembrasse aquele momento em que você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez. Gostaria que você lembrasse agora daquele momento onde você ouviu uma palavra que era diferente, que não era uma palavra humana, mas era a palavra de Deus. Uma palavra que falava de promessas, que falava de libertação e de cura. Eu quero que neste momento você lembre como João está lembrando do seu chamado, da sua conversão, do seu batismo. Feche os seus olhos agora. Viaje na memória, viaje no tempo e lembre aquele momento em que você ouviu uma mensagem e se entregou ao Senhor. Em que você ouviu a palavra de Deus e você se entregou a esse Deus maravilhoso que nós servimos. E você começou a caminhar na fé. Você começou a ser ensinado e doutrinado. Como João, como André. Se lembre deste momento. Eu fico imaginando nesses dias o apóstolo Gerson, se lembrando do seu início, se lembrando do começo do seu chamado, do seu ministério. Quando a fonte de vida começou a se reunir, eu fico imaginando nesses dias que são importantes, nesses dias tão especiais, em que o apóstolo Gerson e nós, fonte de vida, damos um passo tão importante. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça dele. Como passava na cabeça de João, se lembrando do começo, se lembrando quem ele era. Um homem bom, mas um homem simples. O João, eu fico me lembrando do apóstolo e pensando, imaginando, há 20 anos atrás, quando ele é chamado, quando a fonte de vida começa, as primeiras reuniões feitas em uma casa, com poucas pessoas ainda, com algumas famílias, quando eles começam a se reunir. E passados anos, nós podemos olhar para trás e ver tantas coisas que aconteceram. Podemos lembrar de muitas pessoas que vieram ouvir uma palavra, ouvir uma promessa, mas voltaram para a sua casa. Pessoas que, no começo, vieram ouvir uma palavra, foram chamados para uma grande promessa, mas com o decorrer dos anos, do treinamento, ficaram para trás. Eu fico imaginando João, eu fico imaginando o apóstolo Gerson. Os anos se passaram, 10, 20 anos, e começa a ver as promessas se cumprirem. O cristianismo sendo levado por todo lugar, a todos os povos. São lembranças, são memórias. Eu lembro de um momento muito especial, em que eu estava desviado, eu já tinha colocado no meu coração que eu ia voltar à igreja. Pode abrir os seus olhos. Que eu ia voltar à igreja, e eu não conseguia voltar à igreja,
e eu falava, eu vou voltar esse mês, eu vou voltar. Eu lutava e não conseguia ir à igreja. Mas um dia, o apóstolo Gerson convidou um cantor para ir à igreja. E este cantor, ele é sobrinho de um cantor muito famoso, muito conhecido já há muitos anos. E este sobrinho deste cantor, também cantor, que tinha CD, um homem de Deus, foi convidado pelo apóstolo Gerson, pela diretoria, iam fazer uma festividade, e convidaram ele para cantar, para fazer a adoração. E ele ficou alguns momentos na casa do meu pai, que tinha um quarto no fundo. E aquele rapaz, quando ele foi, conversei com ele rápido, já não estava muito com assunto para essas coisas, apesar do desejo de voltar à igreja. E depois que ele conversou comigo, ele confessou depois, que depois que ele se encontrou comigo, ele começou a orar por mim. E naqueles dias que antecediam aquele evento, ele colocou meu nome em oração, e ele começou a orar por mim. E num dos dias da festividade, eu consegui ir à igreja. E eu fui à igreja, houve a adoração, houve a mensagem, e no final ele vai cantar mais um louvor, e ele faz um apelo. Este jovem, hoje ele já não está entre nós. Ele foi morto no Morro do Rio por traficantes. E uma hora que nós tivermos mais tempo, podemos falar mais sobre isso. Mas eu lembro que nos últimos momentos da reunião, o apóstolo chamou ele para cantar, e ele cantou e ele fez um apelo. E eu senti uma luta dentro de mim, porque eu queria voltar para a igreja e não conseguia. E ele fazendo o apelo, e aí eu naquela luta, eu não consigo ir, não tenho forças. E eu dei o primeiro passo e senti algo especial acontecendo. E eu comecei a caminhar de uma forma mais simples, mais leve, mais rápido. E logo eu estava lá na frente, me entregando para Deus novamente, porque eu tinha me desviado dos caminhos do Senhor. Ele orou, no final ele me chama, ele diz, eu estive orando por você. Na hora que eu estava fazendo o apelo, eu via muitas correntes te prendendo. Mas o Senhor te libertou nessa noite. O Senhor está te chamando. Eu lembro que ele me deu um CD de presente. Ele falou, olha, ande com Deus. Ande com o seu pastor, com o seu apóstolo, o seu pai. Deus tem um chamado para você. Mas não foi fácil. Mas aconteceu. Porque tinha muitas pessoas orando. E Deus usou uma pessoa lá do Rio de Janeiro, um cantor, para fazer um apelo. Esses dias, eu estava perguntando a Deus, Deus, por que o Senhor tem colocado algo muito forte no meu coração em relação à adoração, a levantar ministros, pastores, levitas? E Deus falou, é porque você ouviu o chamado, o meu chamado, por intermédio de um adorador. E eu vou te usar para levantar um povo que tem um coração de adorador e muitos ministros de louvor. São lembranças que eu carrego no meu coração. São lembranças boas, lembranças ruins. Lembranças de pessoas que estavam, que passaram. Pessoas que se perderam. De novas pessoas, de novas conquistas. Mas quando nós vemos João descrevendo esse texto, nós vemos em seguida André, que posteriormente é chamado de apóstolo André. São os dois que estão mais próximos de João. E quando João Batista fala sobre Jesus, eles ficam interessados. Eles querem saber mais sobre Jesus. E quando Jesus é batizado, e João Batista diz, este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Este é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Logo isso desperta o interesse de João, isso desperta o interesse de André para andarem com Jesus. E quem é André? André é um dos discípulos, um dos 5 primeiros discípulos de Jesus, que depois se tornou um dos 12. E André é conhecido como aquele que abre as portas, que leva as pessoas até Jesus. André, ele chama o seu irmão de carne, Pedro, para apresentá-lo a Jesus.
André começa o seu ministério levando o seu irmão, Pedro, até Jesus. E um dos últimos relatos, antes de Jesus ir para a cruz, fala de André conversando com Jesus para que Jesus atendesse, ouvisse, conversasse com alguns homens, com alguns gregos. João é o discípulo do amor. André é aquele que abre portas e leva os seus irmãos, leva os estrangeiros até os pés do Senhor. Do começo ao final, o ministério de André é marcado por levar e conduzir as pessoas até Jesus. E André, ele apresenta Pedro para Jesus. O Simão, o Pedro, o discípulo provavelmente o mais conhecido de Jesus. E quando Pedro está sendo apresentado a Jesus, Jesus fala com Pedro e faz algo especial. Ele nos é apresentado de uma forma profética por Jesus. Nenhum destes 5 discípulos foi apresentado a Jesus de uma forma cerimonial. Todos eles tiveram que se apresentar. João e André vão até Jesus. André leva Pedro, mas é os dois que vão se apresentar e vão se conhecer. Ele nos é apresentado de uma forma profética por Jesus. Pelo lado bom de seu caráter, como um homem de pedra. Quando esse discípulo foi trazido por seu irmão André à presença de seu futuro mestre, olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, Petros. O olhar penetrante de Jesus discerniu nesse discípulo a capacidade latente de fé e devoção, os rudimentos da força máxima de poder. Quando João e André conhecem Jesus, passam o dia com Jesus. Em seguida, André leva o seu irmão Pedro para conhecer Jesus. E quando Pedro está chegando, Jesus fala: Você é Simão, é filho de Jonas, e você será chamado Pedro. Neste primeiro encontro, há uma revelação profética. Jesus, o Cristo, olha para o coração de Pedro e vê em Pedro algo que ninguém viu. Porque Simão era tido como um homem levado pelo vento. Uma hora ia matar, outra hora fugia de medo. Uma hora ia fazer, uma hora andava pelas águas, outra hora afundava. O seu próprio nome, a sua identidade. As pessoas o conheciam como um homem instável. Um homem que uma hora estava pensando uma coisa, depois estava pensando outra. Começava a fazer algo e parava no meio. Mas quando Jesus olha para ele, Jesus olha para o coração dele e vê nele algo especial. Você pode olhar para você hoje. As pessoas que estão ao seu redor, os seus familiares, podem olhar para você hoje e ter uma ideia de você. Eles podem falar algumas coisas sobre você. Eles podem dizer: esse é assim, pastor. Esse é desse jeito. Pastor, esse não tem jeito. Esse já veio para a igreja já umas 4, 5 vezes. Ele já se converteu umas 8 vezes. Ele já mudou de igreja um monte de vezes. Pastor, ele não tem jeito. Ele não se firma. Pastor, ele começa e para. Ele começa a andar pelas águas, daqui a pouco afunda. Pastor, não leva este a sério não. Mas Jesus, ele não olhava como eu olho. Ele não olha como você olha as pessoas. Ele não olha como os seus familiares, os seus amigos, os seus antigos líderes olhavam. Jesus olha no coração dele e diz: não, ele é Pedro. É o sinal da firmeza, da rocha. É o sinal de poder, de autoridade, de uma pessoa firme. Tem pessoas aqui que já vieram e já foram. Tem pessoas que estão aqui, que estão pensando em irem. Tem pessoas que já foi e não foi várias vezes. Que já começou e recomeçou várias vezes. Tem pessoas que às vezes olham para mim e perguntam: pastor, por que você está falando isso para mim? Pastor, por que você não desistiu de mim? Porque eu procuro não ter a minha visão natural, mas eu procuro
ter uma visão espiritual. E vocês que estão aqui são pessoas importantes. Vocês são pessoas importantes para mim, para Cristo. Vocês são pessoas importantes para a obra de Deus. Vocês são pedras preciosas. Por mais que pareça ao contrário, Jesus olha para o coração de Pedro e diz: é pedra. É pedra. É uma pedra. É uma pedra. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma pedra preciosa. Por isso Deus não desiste de você. Mas aqui vimos João, o discípulo do amor. Vimos André, aquele que abre portas e leva as pessoas pelo caminho até os pés do Senhor. Estamos vendo Pedro, que todos falam, que todos criticam, mas que Jesus conhece o coração. Deus conhece o seu coração. Você pode cair, quantas vezes o Senhor vai te levantar. Você pode sair quantas vezes, porque o Senhor vai te buscar e vai te resgatar. Você é importante e é precioso. Depois de Pedro, nós vemos o próximo da lista dos primeiros discípulos de Jesus, que é Filipe. Diga, Filipe. Filipe não diz muitas coisas sobre ele. Simplesmente de onde ele era. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Fala da cidade onde ele é, e que é a mesma cidade dos outros discípulos e futuros apóstolos. Não se fala muito sobre ele, mas mostra Filipe uma pessoa que está buscando a verdade, realmente pesquisando as Escrituras e se tornando conhecedor do Messias da promessa e da profecia. Nós vemos no texto que nós lemos, Filipe conversando com Natanael. E a conversa de Filipe para falar de Jesus e para convencer Natanael mostra que Filipe é uma pessoa que investiga, uma pessoa que leu a palavra de Deus, que olhou as promessas, as profecias e disse: não, ele é o Messias. Este verdadeiramente é o Messias. Uma das coisas que nós temos que buscar como exemplo desses primeiros discípulos de Jesus é que todos eles tinham um coração bom. Não eram homens perfeitos. Alguns deles ainda eram muito amargos. Nenhum dos 5 discípulos, dos 5 primeiros discípulos de Jesus, eram perfeitos. Nenhum deles estavam preparados, mas os 5 discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, tinham um coração bom, que refletia a doutrina que eles aprenderam com João Batista, o seu primeiro discipulador, aquele que Deus usou para os doutriná-lo. Como João Batista, estes 5 primeiros discípulos pregavam e acreditavam no arrependimento, na transformação, em pessoas saindo do pecado e vivendo uma vida de santidade. Os 5 primeiros discípulos de Jesus tinham a doutrina de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Homens que viveram com João Batista, homens que abriram mão de muitas coisas, homens que esperavam o Messias, aquele que ia libertar Israel da mão do opressor. Os 5 primeiros discípulos tinham um coração bom e tinham a doutrina do arrependimento. João, posteriormente, é conhecido como o discípulo do amor, daquele que desejou matar para aquele que deu a sua vida, o discípulo do amor. O discípulo e apóstolo André, aquele que abre portas e conduz as pessoas aos pés do Senhor. E vimos Pedro, aquele que é firme, aquele que é a rocha, aquele que é a pedra, aquele que está sempre firme. E agora vemos Filipe. Vimos de onde ele é.
E sabemos que Filipe é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra da promessa. Nós temos que conhecer a palavra da revelação. E Filipe conhece a palavra e conhece as Escrituras. Diga: Senhor, me ensina a tua palavra, como nunca antes fui ensinado. Vamos falar agora do último discípulo, o quinto discípulo de Jesus. O nome dele é Natanael. Ele foi chamado, e dentre os 5 primeiros discípulos, ele foi o único que ficou com o pé um pouco atrás. E ele disse: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Ele é o único dos 5 primeiros discípulos que questiona. Mas ele vai ver. Ele vai conhecer Jesus. Natanael, ele também é chamado de Bartolomeu. Não podemos dizer com certeza, mas tudo indica que ele também fez parte da equipe de 12 de Jesus. Só que não com o nome de Natanael, mas com o nome de Bartolomeu. As observações relacionadas a ele são mais detalhadas e interessantes do que no caso de qualquer um dos outros 5 discípulos. O caso de Natanael é tão importante e é tão detalhado que é mais importante do que o encontro de André, de João e de André. É mais importante do que o encontro de Pedro com Jesus, que foi profético. Foi mais importante do que o encontro de Filipe. O encontro de Natanael, ou Bartolomeu, com Jesus, é o mais importante dos 5 encontros. Sabemos que ele era um homem de grande excelência moral. Assim que Jesus o viu, exclamou: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando Filipe vai chamar Natanael para encontrar Jesus, Filipe tem que deixar bem claro para ele que é verdade. Filipe mostra para ele e fala por intermédio da palavra escrita, das promessas e das profecias, que ele era o Messias. Só que Natanael diz: poderá vir alguma coisa boa? Poderá realmente ser ele? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele e aos que estavam ao redor: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Diga: em quem não há pecado. As palavras sugerem a ideia de alguém puro de coração, em quem não havia inconstâncias, motivos impuros. Um homem afeiçoado aos hábitos da devoção. Ele estava entregue a exercícios espirituais, debaixo de uma figueira, pouco antes de conhecer a Jesus. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo de uma figueira. O que nós temos que entender é que quando Pedro e Jesus se encontram, Jesus dá uma palavra profética sobre Pedro. Mas agora, quando ele tem um encontro com Natanael, Natanael se aproxima, depois de ter pensado, de ter refletido, se ia lá conhecer Jesus ou não. E quando ele tem esse encontro, porque ele decide ir ver, ele decide ir conhecer, Jesus diz que ele é verdadeiramente um israelita. Jesus continua e diz que viu ele antes. Jesus diz para ele: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Eu te vi debaixo de uma figueira. Antes que Filipe te chamasse, Jesus diz para ele: eu te vi debaixo de uma figueira. O que isso quer dizer? Primeiro, que Natanael, ele estava inserido em uma cidade e dentro de um contexto cultural. Ele sabia que de Nazaré e da Galileia nunca tinha se levantado um profeta de Deus. Segundo,
E o mais importante é que ele não é como os religiosos da Judeia. Porque o religioso diz, de lá não vai vir nada. Nunca teve um homem importante na Galileia. Nunca teve um homem importante na Galileia. E o religioso da Judeia, ele fala, nunca teve. Não adianta você ir lá pesquisar e procurar, porque nunca teve, não tem e não vai ter. Agora, Natanael não era um religioso. Porque o religioso diz, eu não vou, porque nunca teve. E eu vou falar para você, não vai lá porque você vai perder tempo. Agora, uma pessoa que tem um coração bom, diz, eu vou lá ver quem é esse Jesus. O religioso diz, não, eu já conheço tudo. Eu já li a Bíblia de capa a capa. Eu sei tudo. Eu sei a história, eu sei os detalhes, eu sei. Nunca teve um homem importante da Galileia. Não tem e não vai ter. Não adianta você ir lá ver. Não adianta você ir lá procurar. Não teve e não vai ter. Esta é a visão do religioso. Mas a visão de Natanael, que também era da Galileia, era de uma pessoa que buscava na palavra de Deus conhecer a verdade. E quando foi apresentado algo novo, ele estava com o coração aberto para ir lá e ver o que estava acontecendo. Você está entendendo a sua diferença do religioso? O religioso diz, Deus não faz desse jeito. Deus nunca fez isso. Deus não vai fazer isso. Mas uma pessoa que tem o coração bom e o coração aberto para as coisas novas de Deus diz, eu vou lá ver. Natanael foi lá e Jesus fala com ele. A questão de Natanael não é que ele era como os da Judeia, religiosos e preconceituosos. Tanto é que, como eu falei, ele mesmo era da Galileia. Era como se você hoje aqui dissesse, pastor, nunca teve um prefeito do Miguel Badra. Pastor, não teve, não tem. Não tem um grande comerciante, não tem um empresário do Miguel Badra. Não tem. Não teve. Mas quando Deus fala que vai ter, você vem para ouvir e você vem para receber. Porque Deus tem planos de levantar grandes homens e mulheres do Miguel Badra. Deus vai levantar cada um de nós, cada família. Deus vai levantar nós, os nossos filhos, para serem autoridade, para serem governadores, para serem prefeitos, para serem comerciantes, empresários. Agora o religioso diz para o pastor, pastor, nunca veio nada do Miguel Badra. O Miguel Badra, pastor, não é conhecido pelos grandes homens e pelas grandes mulheres. O Miguel Badra é conhecido pela violência. O Miguel Badra é conhecido pela pobreza. O Miguel Badra é conhecido pelas drogas. Nunca teve, não tem e não vai ter, pastor. Mas a palavra de Deus diz que vai ter. Você que quer, tome posse e diga, eu vou ser um grande homem, eu vou ser uma grande mulher, eu vou ser um empresário, eu vou ser uma pessoa importante, eu vou ter os maiores salários do Alto Tietê. O religioso fica quieto, diz, não teve, pastor. Agora Natanael diz, tudo bem, não teve, não tem, mas eu vou lá ver. E quando ele chega, Jesus diz algo muito importante para ele. Olha que interessante, porque João Batista diz que o reino dos céus é chegado. E quando Jesus encontra, ele diz, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quando Jesus diz para ele, eis aqui um verdadeiro israelita, é como se Jesus estivesse dizendo, eis aqui um verdadeiro cristão que mora no meu reino. Eis aqui um verdadeiro adorador que faz parte deste reino que tem sido anunciado. Quando olhamos e detalhamos o texto, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael parece ter compreendido estas palavras da seguinte maneira, eu vi teu coração e sei que estavas ocupado. Por esta razão, declarei que és de fato um verdadeiro israelita.
Natanael aceita a declaração feita por Jesus como uma evidência de conhecimento sobrenatural. E então, sem demora, faz a seguinte confissão: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. O Rei daquele reino sagrado de onde dizes que sou cidadão. Agora nós vemos Natanael, porque vimos João, o discípulo do amor, André, aquele que abre portas e leva pelo caminho, que conduz as pessoas. Vemos Pedro, uma pessoa que aos olhos de todos era inconstante, mas aos olhos proféticos de Jesus era uma pedra. Vemos Filipe, uma pessoa que conhece as Escrituras, a promessa profética e a revelação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reino, conversando e convencendo a Natanael a ir conversar com Jesus. Nós temos que ser discípulos que amam. Nós temos que ser discípulos que levam as pessoas, os nossos irmãos e as pessoas aos pés do Senhor. Nós temos que ser como Pedro, uma pedra, firmes. Como Filipe, que conhece a promessa, a revelação de Deus nas Escrituras, que conversa, que tira o preconceito, que conversa e convence as pessoas a terem um encontro com Jesus. E nós temos que ter um coração como Natanael, um coração bom, puro. Antes que te chamaram, eu te vi, debaixo de uma figueira, porque a figueira é o símbolo dos fins do tempo. Quando ele vê Natanael debaixo de uma figueira estudando a palavra, e Jesus diz isso para ele, é como se dissesse: eu te vi antes, debaixo de uma figueira, estudando a palavra e esperando a promessa, esperando o Messias. Você é um crente de verdade. Você não tem pecado. Eu já te vi. E eu sei que você tem buscado as coisas do reino, as coisas dos céus. Nós vemos 5 primeiros discípulos. Esta primeira mensagem, nós vamos para a conclusão, mas eu coloquei o tema dela: vem e vê. Vem e vê. Achamos Jesus, vem e vê. O texto está em João 1, do 29 ao 51. Fizemos uma introdução sobre o ministério de João Batista. Os discípulos de João Batista, os dois com certeza, João e André, e os 5 primeiros discípulos de Jesus, João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Eles não simplesmente deixaram João Batista e começaram a andar com Jesus. Foi algo natural, algo espontâneo, algo simples. Viram Jesus e começaram a seguir Jesus. Jesus perguntou: o que vocês buscam? Queremos saber aonde você mora, porque queremos passar tempo com você, queremos ouvir mais sobre você, queremos aprender, queremos viver. Os 5 primeiros discípulos, algo natural acontece. Um irmão apresenta o outro irmão. Uma pessoa convence o amigo. Uma pessoa que tinha dúvidas, mas que buscava a verdade, foi apresentado. Vemos o amor, vemos o caminho, vemos a firmeza, vemos pessoas sendo convencidas e pessoas com um coração bom para viver neste reino dos céus. Mas agora, quando nós vamos para a parte final, eu queria que você pensasse nessa pergunta: qual era o tamanho e o valor da fé desses primeiros discípulos? Quando olhamos para eles, olhamos para João Batista, a voz que clama no deserto. Quando olhamos para os seus discípulos, João, André, quando olhamos para este momento em que Jesus é batizado, os céus se abrem, a pomba, como uma pomba desce e repousa sobre os seus ombros. Quando olhamos Jesus começando a caminhar e a ter seguidores, quando olhamos esse texto, podemos imaginar que estes discípulos
Estes primeiros discípulos eram muito fortes, eram muito maduros, eram homens de grande fé, homens valorosos. Mas a verdade não é essa. Eles eram como eu e você, quando fomos chamados. Eles eram como nós, num processo de transição. Num processo de transição de uma doutrina de João Batista para se entregar ao Senhor. Esses 5 primeiros discípulos são homens como eu e você. Homens bons, que se entregaram, se arrependeram, que começam a ouvir a doutrina. Que quando olham para Jesus e veem todas as promessas sendo cumpridas, eles encontram o que eles esperavam. E com certeza, eles encontram em Jesus, porque João Batista diz: este é aquele que viria após mim. Este é aquele de quem eu falei, que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu. Este daí é aquele que eu disse, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este daí é aquele que eu vos falei, que eu vos ensinei, que é o Filho de Deus. Este daí é aquele em que eu tinha falado para vocês, que quando ele fosse batizado, os céus se abririam, e a pomba, o Espírito, pousaria sobre ele. É este daí. Foi Deus que me falou que os céus se abririam. E quando eu batizei ele, os céus se abriram. Este daí é Jesus. Eles conheceram Jesus, os 5. Eles conheceram Jesus, porque João Batista os ensinou, os doutrinou e disse: é esse. Não foi um cerimonial. Não foi uma apresentação formal, simplesmente Jesus passando, ele disse: é aquele ali, ó. É aquele ali que eu batizei e que os céus se abriram. É aquele ali que eu tinha falado que é maior, que é poderoso, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É aquele ali que eu falei que estaria com a pá na mão e limparia Israel. É aquele ali. Eles conheceram Jesus por intermédio de João Batista. Eles não conheciam muito bem o que queria dizer o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles não conseguiam compreender verdadeiramente o que era ser filho de Deus. Preste muita atenção no que vou falar. Quando Jesus foi para a cruz, os demônios achavam que tinham vencido, não foi? E você acha que algum desses discípulos achou que Jesus tinha vencido? Quando Jesus é condenado à morte do madeiro, os demônios fizeram festa, porque eles não sabiam e não entendiam as coisas de Deus. Os demônios que já tinham habitado o céu, eles não sabiam e não tinham ideia do que estava acontecendo. Agora, muito menos estes simples homens mortais como nós. Eles podiam ter uma ideia, mas a ideia inicial era totalmente diferente da ideia e do que aconteceu no final. Por isso eu quero dizer para vocês que esses 5 primeiros discípulos, eles não tinham tanta fé como pensamos. A fé deles não era tão grande e tão valiosa como pensamos. É a mesma fé que nós temos. Mas é uma fé importante que faz se aproximar, que nos leva aos pés do Senhor, que nos leva a desejar, a querer conhecer, a andar junto. A fé deles simplesmente fez eles se aproximarem de Jesus. Pode ser que você diga: pastor, eu não tenho muita fé. Amém. Mas a hora que você estiver maduro, como uma laranja, doce como mel, você vai ser um homem, uma mulher de grande fé, como nosso Pai na fé, e o autor e consumidor Jesus Cristo é da fé. Você vai dizer para este monte: saia daqui e vá para lá, e este monte vai te obedecer. Mas por enquanto a nossa fé, ela não é grande e não é valiosa, mas ela é importante para nos fazer nos aproximarmos de Jesus. Nós não somos diferentes deles.
Nós não somos diferente deles. À primeira vista, a fé dos 5 discípulos, ignorando o relato de hesitação de Natanael, parece naturalmente repentina e madura. Parece que de repente aconteceu e eles tinham uma fé madura. Eles creram em Jesus rapidamente e expressaram a sua fé em termos que pareciam apropriados apenas a conhecimentos cristãos avançados. Parece que era grande, parece que era madura, parece de um cristão que tinha muita experiência, mas não era. Os nomes que eles chamam, Cristo, Messias, Rei de Israel, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, foi falado por João Batista ou por eles, mas sem ter ideia do que significava. A fé dos 5 discípulos era superficial e estava de acordo com aquela que devemos esperar dos iniciantes. Mesmo sendo imperfeita, a fé que possuíam os aproximou, os colocou em contato e íntima comunhão com o Senhor. Pode ser que você esteja assim dizendo, pastor, eu não gostei quando você falou desse período de treinamento, porque eu já sou cristão há muito tempo. Mas João Batista também já era há muito tempo. Ele era filho do sumo sacerdote. Ele era profeta. Mas muitas coisas que ele falava, ele não tinha ideia do que era. E a mesma coisa com os seus discípulos. Nós precisamos de um processo de transição para estarmos com Jesus. Pode ser que até hoje você foi ensinado e doutrinado num nível natural e profético. Mas nós precisamos estar aos pés do Senhor. Sermos discípulos de Jesus. Eu quero terminar com um versículo. Na verdade, o último versículo que nós lemos. E disse-lhes, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto me faz lembrar a história de Jacó. Jacó dorme, tem um sonho, e ele vê os céus abertos e anjos subindo e descendo. E Jacó se torna Israel. E aqui Jesus usa um versículo, uma ilustração muito parecida com ela, dizendo, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a sua mão sobre o seu coração. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa bondosa. Você é um homem, você é uma mulher muito bom, bondoso. A parte amarga é porque ainda não chegou o tempo da colheita, não chegou o tempo da maturidade. Mas você é uma pessoa boa. Você tem um coração bom. Você não tem pecado. E você é um crente, é um cristão que faz parte deste reino dos céus. Como Natanael foi chamado. Pode ser que você relutou. Pode ser que você questionou. Não por uma questão religiosa e preconceituosa, mas para investigar. O que vai ser este treinamento? O que vai ser daqui em diante? O que vai ser dos 12, dos 70? Eu já sou cristão, eu já fui ensinado, já fui doutrinado. Mas como 5 primeiros discípulos, é um processo natural, simples, de seguir. Um processo de transição. De deixar de ser discípulo do profeta para ser discípulo do Messias. Você, como 5 discípulos, conhece a palavra, foi ensinado e foi doutrinado, se arrependeu dos seus pecados, se batizou e tem caminhado, buscado a verdade, aquele que vai retornar para levar a sua noiva, a sua igreja. Hoje é o dia em que você pode seguir a Jesus e dizer,
aonde você está? Eu quero ir contigo.